Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Otávio de Araújo Tavares. Ele é professor aposentado do UFRN, mas também há um longo período vem contribuindo com alguns projetos para a instituição. Já foi também ex-secretário de Educação do Rio Grande do Norte e hoje coordena os cursos oferecidos pelo Pronatec no UFRN. Seja bem-vindo, professor Otávio. Obrigado, bom dia a todos. Estamos à disposição para discutir sobre o programa. Ok, professor. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, não é isso? Sim. O que é o Pronatec? Olha, através da Lei 12.573, de outubro de 2011, a presidenta Dilma criou, junto com a equipe que assessorou e desenvolveu, vinculado ao Ministério da Educação, e especificamente a CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, um programa que o objetivo é muito amplo. Na realidade, o Pronatec ele consta de mais de uma ação, desde você ampliar oportunidades de formação profissional para cursos de qualificação até ao nível técnico, mas também você ter a expansão da rede, o aproveitamento de programas que foram lançados antes, como o Brasil Profissionalizado, que é coordenado pela rede estadual, e às vezes há necessidade de um reforço do ponto de vista de infraestrutura, em laboratórios, em experiência da relação teoria-prática, como vem sendo a história da rede federal, especificamente desde a sua origem, como também você ter agregado uma série de experiências de educação à distância, tanto que a ETEC também está vinculado, e dentro desse período, 2011, outubro de 2011, até a presente data, que em princípio o programa está previsto para o mandato da atual presidenta, nós temos ampliado ações, principalmente naquela atividade que eu estou à frente, que é a Bolsa Formação, que é uma das ações do programa. E a gente tem algum dado sobre essas contribuições que o Pronatec vem... Nós temos, sim. Por exemplo, esse ano de 2014, o Instituto Federal, que é quem eu me sinto com maior propriedade para falar, embora a nível nacional, você não sei se teve acesso, mas a imprensa e a mídia está colocando, nós já temos a nível de Brasil mais de 6 milhões de pessoas atendidas, tá? E a meta estabelecida até o final desse ano foram de 8 milhões. Tá? Nós, enquanto Instituto Federal, entramos em 2012, né? Em janeiro de 2012. Então, em janeiro de 2012, nós tivemos uma proposta de atendimento de 10 mil vagas, tá certo? No entanto, a gente não chegou a atender esse percentual por causa de uma série de problemas, né? E não que falte demanda. E Então, esse existe é a a questão, demanda, né? tá? E quais foram os problemas, então? Eu vou colocar para você. Problemas, primeiro, eu diria, do processo de aprovação das demandas, tá? Pelas instâncias competentes. Então, você é um programa vinculado ao FNDE e ao MEC CETEC, porque o FNDE também é do MEC, né? Então, assim, você encaminha a proposta que nós temos de instituto para oferecer, para demandas de vários demandantes, que dentro do Pronatec, na Bolsa Formação, você tem a figura do ofertante e a figura do demandante, né? A figura do ofertante é aquele que oferece o curso e que, consequentemente, tem a obrigação de fazer a realização dentro dos parâmetros de qualidade que a gente vem desenvolvendo no âmbito da instituição. E a figura do demandante é aquele que vai apresentar para o ofertante quais as necessidades existentes, e essas necessidades, como alguém que vem trabalhando em educação profissional há algum tempo,
conforme até você me apresentou no início dessa entrevista, eu gostaria de dizer que a gente respeita a vocação de cada região. No Rio Grande do Norte você não tem as mesmas necessidades, né, em todos os municípios, tá? Os 167 municípios, e consequentemente nem todas as regiões. Embora algumas perpassem, porque, por exemplo, tecnologia da informação hoje é alguma coisa fundamental para qualquer uma das regiões. Isso quer dizer que são cursos ofertados de maneira diferente em cada região, é isso? Em cada região, pela vocação que aquela região tem. Então você não tem em todas as regiões curso na área, por exemplo, do petróleo e gás. Tá? Você não tem em todas as regiões oferta de cursos de piscicultura. Você não tem de agricultura familiar, né? Embora que a agricultura seja uma atividade essencial e em todas as regiões, mas nem todas são propícias a você desenvolver uma agricultura mais dentro de uma tecnologia adequada e uma produção que dê para comercialização maior, né? Então é nesse sentido que antigamente dentro da legislação de educação profissional a gente tinha uma resolução do Conselho Nacional que estabelecia, se não me engano é número 16, estabelecia áreas profissionais, tá certo? Que eram 20, depois passaram para 22. Hoje se assumiu 12 eixos tecnológicos e dentro dos eixos tecnológicos as diferentes áreas de conhecimento dentro daquele eixo tecnológico. Tá? Ok. Professor, o senhor também nessa resposta falou um pouco sobre a questão dos alunos, da demanda, né? Mas que tipo de pessoa, de aluno, qual é a formação, ou se ele ainda não tem para ingressar nesses cursos do Pronatec? Veja bem, como é esse cenário? Nós começamos com o objetivo de atender pela própria lei, a gente tem a lei federal, né, que é a 12.573 que eu coloquei, de 2011, e você tem a resolução para a rede federal do FNDE, é a 04/2012. Mas para o Sistema S, já é a 03/2012. Tá? Sim, mas qual é a diferença? Porque para a rede federal você cumpre uma série de exigências legais diferenciadas das instituições que são privadas, tá certo? Então, nesse sentido, a legislação nossa estabelece algumas coisas comuns em função dos objetivos do programa, mas outras não. Por exemplo, prestação de contas para a gente é muito mais complexo do que a prestação de contas em termos de você mudar de uma rubrica de determinado tipo de serviço. Então, você atendia no programa pessoas de 16 anos, tá certo? Até o limite que você tivesse condições de verificar a competência do sujeito em desenvolver uma qualificação. Tá? E aí a gente tem pessoas até 66, 69 anos, tá? Desenvolvendo cursos de acordo com aquela sua necessidade de formação e ou aperfeiçoamento do que muitos já fazem. Então, o público ele é definido a partir de um perfil dentro do planejamento, do mesmo jeito que o Instituto tem um projeto político-pedagógico do ponto de vista da instituição, a gente tem o plano de cada curso aprovado pelas instâncias competentes vinculadas à Câmara do CONCEPEX, tá certo? E, nesse sentido, qualquer unidade do Instituto, iniciamos com 12 unidades, hoje estamos com 16, das 19, embora sabemos que está sendo construído mais duas, estão sendo, né? E vamos ficar com 21. Então, qualquer uma unidade que ofereça um curso, por exemplo, de agente social, esse curso vai ter a mesma estrutura, o mesmo itinerário formativo, porque é aprovado pela instância competente. Tá? Então, nesse sentido, os nossos demandantes são vários. A nível federal, a gente tem hoje 5 ministérios.
né, envolvidos. Inclusive, só para ilustrar, aqui eu gostaria de dizer que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que o próprio nome amplia, né, perspectivas e horizontes, porque o que não está dentro do social? Exatamente, o que não é humano. O social é muito amplo. Então, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, tem um programa chamado Brasil Sem Miséria, que é anterior ao Pronatec e que foi acoplado também ao Pronatec, integrado. Tem o programa que a nossa instituição já vem fazendo há 7 anos, o Mulheres 1000, ele também veio para o Pronatec Bolsa Formação. Tem o programa Sistema Socioeducativo Aberto, que é para jovens que têm algum tipo de atendimento socioeducativo nos SEDUCs, né, que são centros de reabilitação para as pessoas, que também veio para o Pronatec. E o Vira Vida, que é um dos mais recentes, até depois do Mulheres 1000, que é o seguinte, um grupo de cidadãos que, dentro do seu processo de existência, ele acabou assumindo o uso de drogas, tá? E precisa de um acompanhamento e também se oferta para esse tipo de público cursos para tentar ver se essas pessoas adquirem uma ferramenta, né, de luta na sociedade como uma qualificação profissional e, consequentemente, junto do atendimento que eles têm do ponto de vista de orientações especializadas, eles chegarem a não continuar com o uso daquela droga. Tá? Você tem o Ministério do Trabalho e Emprego, tem vários outros também. Esses cursos, professor, são os cursos ofertados pelo IFRN, né? O IFRN. Qual a diferença dos cursos ofertados pelo IFRN por outras instituições? Tem alguma diferença? Olha, a gente tem um guia de cursos que tem que ser seguido a nível nacional. Esse guia de cursos já está na 4ª versão, embora a 3ª versão é que está disponível no portal do MEC, a 4ª ainda está em andamento de ajustes. Nós iniciamos com uma média de quase 400 cursos de formação inicial e continuada, não o técnico, porque o técnico tem o catálogo de cursos técnicos, tá certo? Que já é, inclusive, formalizado. Mas, há algum tempo. Também não está na 1ª versão, também tem revisões, porque algumas ocupações, como a gente teve algum tempo atrás, hoje não tem mais, né? E outras a gente não tinha e tem. Então, são situações que a própria avanço científico e tecnológico demanda, né? Então, veja bem, qualquer curso que a gente oferecer, ele tem. A nossa diferença é porque a gente tenta dar a nossa cara enquanto instituição em qualquer unidade de ensino. E em outras instituições eu tenho que respeitar como que eles orientam o processo de construção de cursos. Tá Entendi. certo? Então, quer dizer, você falou no projeto pedagógico, cada instituição E o PPC de cada curso. Ela tem essa autonomia. E nós temos aqui no Instituto coordenação geral, que fica a âmbito da reitoria, com uma equipe de apoio. E isso cada instituição pode definir como fazer, e a nível de cada unidade que aderir ao programa, porque a gente também tem unidades que não aderiram ao programa, tá certo? Tem uma equipe de apoio, um coordenador adjunto e uma parte técnico-pedagógica. Existe a perspectiva de novos cursos, de uma implementação? Existe. A gente, inclusive, estava colocando naquela primeira etapa da entrevista, primeiro bloco, né? Que já estamos quase na 4ª edição dos cursos de formação inicial e continuada, porque os cursos técnicos já têm um catálogo aprovado pelo MEC e não tem aquela dinâmica de cursos de qualificação, que o mínimo é de 160 horas e o máximo de 360 horas. Tá? Então é diferente o tipo de oferta e também o tipo de formação. Um curso de qualificação, ele pode estar dentro de um itinerário formativo de um técnico,
e contar como uma parte, dependendo da pessoa atingir o nível de escolaridade exigido para poder aproveitar, mas ele pode ser simplesmente um curso de formação profissional básica, inicial ou de aperfeiçoamento. Então esse catálogo está sempre sendo renovado mediante necessidades que vão aparecendo. Inicialmente a gente tinha quase 400 cursos, hoje a gente tem quase 700 cursos já, dentro das revisões que estão sendo feitas pelas demandas, já que são muitos ministérios a nível nacional vinculados como demandantes e muitos órgãos a nível estadual vinculados a esses ministérios, como delegacias federais ou secretarias estaduais e secretarias municipais. Tá? Outras instituições demandantes, como a gente tem de movimentos de trabalhadores, de movimentos sem terra, etc., se vinculam a alguma secretaria municipal ou estadual para apresentar suas demandas, porque cabe a eles exatamente fazer a apresentação para os ofertantes, no nosso caso o Instituto, quais são as suas demandas em termos de quantidade e de tipo de curso, e cabe a gente aderir a quais ofertas nós temos condições e competência para. Vale salientar que o Instituto não tem oferecido nada que esteja fora da sua competência técnica, mas o programa permite você contratar pessoas externas para completar alguma necessidade objetiva, já que uma prestação de serviço fora da carga horária de trabalho dos servidores que estão na ativa. Isso inclui tanto os profissionais já do Instituto como os externos? Os externos, eles são contratados para, por exemplo, desenvolver uma disciplina de 30 horas, 40 horas, conforme seja aquele perfil do itinerário formativo que está estabelecido na estrutura curricular. Ok. Tá certo? Agora, o servidor da ativa, quer técnico de nível superior ou de nível médio, que tenha experiência, se candidate por edital aberto para querer colaborar com o programa, essa carga horária é estabelecida, inclusive pela resolução do Conselho Superior do Instituto, a número 11/2013, que já foi a revisão da 36 de 2012, que eu acho que a gente já está precisando de fazer uma revisão agora em 2014, dessa resolução 11, estabelece no máximo 10 horas, né? E por semana que essa pessoa poderia atuar no Pronatec, já que é fora da sua carga horária. Como existem alguns setores que não têm condição de dar menos do que 40 horas, porque é a sua carga horária, então isso ficou difícil de ser atendido às pessoas que têm essa carga horária de 40 horas semanais. Então, é algo que precisa ser observado, porque cada gestão de pessoal na unidade ou na reitoria, não. Oferece à pessoa que quer se candidatar um documento formal dizendo que não vai implicar na sua carga horária normal. Ah, entendi. Precisa ter essa... Se não tiver, não é aceito nem na inscrição da seleção. Ok. Porque senão você pode se ausentar de uma sala de aula para poder ofertar. E a gente descobrir as ações que são consideradas, não gosto muito dessa expressão, regulares, porque parece que o Pronatec é irregular e não é, né? Mas aquelas que são normalmente oferecidas da instituição e aquelas que são eventuais e que têm uma bolsa. Okay. E bolsa é sempre um incentivo para as pessoas quererem se motivar a fazer um curso. Executar. Professor, o senhor falou em bolsa, né? E pelo nosso governo atual, né, desde a gestão do Lula, Dilma, existe uma séria crítica com essa política de assistencialismo. E a gente sabe que o Pronatec também oferta uma bolsa. Como é ofertada então essa bolsa para que esses alunos possam cursar? Veja, é uma forma de você garantir que esse aluno ele se desloque de onde ele está, quer na empresa, quer na sua residência, venha para a unidade, porque a gente não oferece fora de sede, mas o curso também, a não ser um caso, que é dentro da prisão lá em Mossoró, que a gente pode depois falar alguma coisa, que é uma experiência única no IFRN, mas a gente não oferece fora de sede,
como outras instituições oferecem. Eu não sou contra a oferta, desde que você garanta o mínimo de infraestrutura em equipamentos daquela área, em pessoal, para e um acompanhamento efetivo. Mas, voltando à sua questão, que é a bolsa, que a gente nem sei se é o mais adequado esse nome, porque para mim seria mais o que esse instituto já usa há algum tempo, desde quando é TIFERN, Cefet e hoje Instituto Federal, que é a assistência estudantil. Né? A assistência estudantil você dá para o aluno X em termos de conta bancária ou via alguma emissão de tickets para que ele possa se deslocar de casa ou do trabalho para a instituição, ter as aulas e depois voltar. Né? Além disso, um lanche que a instituição oferece dentro do próprio uso da infraestrutura que tem, ou contrata empresas através do processo formal de pregões, né, para poder fornecer aqueles lanches e paga a pessoa jurídica X fornecer aquele lanche. E também material didático, né, que pode ou não ser confeccionado pela instituição ou utilizar algum que seja já exista na instituição, mas que faz uma tiragem para aqueles alunos, e o fardamento. Que esse fardamento caracteriza o programa, além do que já é o restante de qualquer outro fardamento da instituição. Ou seja, IFRN, com as cores do IFRN, tá certo? Ou se for de outra instituição, com as características de cada instituição. Professor, o senhor falou dessa bolsa, mas então como é feita essa seleção? Todos recebem uma parcela? Todos os alunos têm direito de receber. Alguns não recebem porque optam por não receber no ponto de vista de transporte. Porque mora um vizinho, né? Mas as demais... Mas todos têm que receber. E ele, se optar por não receber por uma razão que em geral não é, que, veja bem, se eu tenho unidades, nós, Instituto, nós temos unidades que atendem 7 municípios e tem unidade que atende 20 municípios. Então, você se deslocar de um município mais distante para aquela unidade do Instituto não é o mesmo valor. Então, varia, né, de 6, 7, 9 reais a 15 reais o deslocamento. Né? Se houver uma parceria com a prefeitura, que às vezes tem parceria, a prefeitura tem interesse, até porque muitos alunos são munícipes daquele município e valoriza aquela região em termos de qualificação. Então, observe que todos têm direito, tá? Independente de ter ou não condição de pagar, mas ele é selecionado pelo demandante dentro dos critérios que são estabelecidos. Eu lembro recentemente, quando a presidente veio inaugurar os 3 novos campos do IFRN, e também teve uma cerimônia para os formandos no Pronatec. Em conversa com alguns alunos, mais de um falou que eles já estavam no 2º curso, né? Então isso não tem problema. Pode ser feito até 2 cursos pelo programa, porque isso é um estabelecimento da normatização do FNDE, tá? Agora, a exigência é que ele novamente seja indicado pelo demandante. Tá? Aí nós podemos, e temos feito isso. Nós fizemos uma verdadeira peregrinação, eu diria, em todas as regiões onde a gente tem unidades que aderiram. Convocamos municípios vizinhos e fizemos uma reunião para explicar o que era o programa, os objetivos do programa, o que cada município teria que fazer como demandante, cada secretaria estadual ou cada delegacia federal, como nós temos, por exemplo, aqui a Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que funciona no INCRA. Tá? Então, dependendo de cada um desse nível de demandante federal, estadual e municipal, participa dessas discussões, e o MEC tem feito formaturas
mais gerais, pegando vários ofertantes, tá? Que no meu entender é importante para a visibilidade do programa, mas não prescinde a responsabilidade, né, de cada ofertante de fazer aquele momento em que, para uma pessoa que nunca estudou, aprender corte e costura, ou aprender secretariado escolar, não no nível técnico, mas o auxiliar né, de biblioteca, enfim. Você até, como fizemos agora pela primeira vez em São Gonçalo, de pessoas que vão atuar no aeroporto que está em construção, né? De agentes aeroportuários que nem todas as regiões desse estado vão ter, ao contrário, está até com um problema de Parnamirim que está quase se desativando para algumas atividades. Né? Ok, professor. Então é muito dinâmico esse programa, eu sou um entusiasta com ele do ponto de vista da contribuição social para as comunidades, da seriedade que o Instituto tem impregnado a cada ação, tá, dele e especificamente para cada indivíduo. O objetivo de promover um acesso, né, professor, a um emprego, a melhoria de qualidade de vida. Professor Otávio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Acho que a gente pode conversar um pouco, né, sobre o projeto Pronatec. Lógico, no nosso tempo curto não deu para falar tudo, mas a gente já faz o convite para outra oportunidade. Ok, a gente também agradece enquanto coordenação geral e remete aos ouvintes e que tiverem interesse de ver mais alguma questão do programa, podem entrar no portal do Instituto, né? E lá no portal do Instituto você tem a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, e um link Pronatec. Lá as unidades do Instituto que estão atuando, com coordenações, cursos que oferecem e editais de seleção tanto de profissionais como de ofertas de turmas. Muito obrigado. E você que está em casa também pode acessar o site do Pronatec, o pronatec.mec.gov.br. Muito obrigado por assistir o nosso programa e eu lembro a você que você pode sempre acompanhar pela TV Câmara todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã. Mande sugestão de pauta pelo Educação em Pauta, lembrando sem o C cedilha e o acento, pelo nosso Twitter, tá? Muito obrigado pela participação no programa de hoje e até o próximo sábado.